Olá, olá, centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua! Sejam bem-vindos, quem está chegando aí agora, olá, para nossa primeiro vídeo da nossa semana da mecânica quântica. E aí, estão preparados? Essa semana inteira vai ser muito cheia de conteúdos. Nós vamos falar de vários assuntos mais simples possíveis, de forma mais simples possível, porque a gente sabe que tem muitos termos que são utilizados, mas a gente vai falar essa semana de física quântica, dupla fenda, colapso de onda, gato de Schrödinger, olha aí, efeito Zenão. Muita gente me perguntava, mas fala sobre efeito Zenão, como é que é isso? Emaranhamento quântico, estamos todos conectados. A teoria da relatividade, que é do Einstein, e a mecânica quântica, que é de Max Planck, e as realidades paralelas e futuros prováveis. Então, gente, deixa eu mandar um beijo aqui para vocês, Ana Paula, Ludmila, Ellen, Ingrid, Poliana, obrigada por estarem aqui. Edilane, olha aí, Edilane, o nome da... Olha, Edilane, uma xará sua, Sandra. Grande beijo por vocês estarem aqui. E aí, vamos convidar o Mário Jorge, que ele é bastante estudioso nessa área da física quântica, tem uma linguagem aí muito acessível também. A gente fez uns 2 vídeos com ele falando sobre física digital, sobre vivermos em uma matrix e tudo mais, onde ele apresentou a teoria da realidade virtual do Dr. Tom Campbell, que é um físico da NASA, né, que o Mário Jorge teve a oportunidade e o privilégio de conhecer, trabalhar e representar ele aqui no Brasil, e também ser o tradutor e o editor da trilogia My Big Talk, que eu tô sempre falando aqui, gente. Vocês sabem que eu gosto muito do trabalho do Dr. Tom Campbell, e o Mário Jorge é o representante, o tradutor oficial dos trabalhos do Dr. Tom Campbell. Então vamos lá, vamos esperar aí o Mário entrar aqui para a gente começar o nosso workshop aqui, nossa semana da mecânica quântica. E o nosso tema de hoje é física quântica e dupla fenda. Nós vamos falar um pouco de como nasceu a física quântica, o que é física quântica ou mecânica quântica, que são esses 2 nomes aí, estão ok, pode chamar mesmo. Estão perguntando se o bebê está perto de nascer. Está sim, em julho ele nasce. Tem um bebê sendo renderizado aqui, como diria o Dr. Tom Campbell. Está concluindo o processo de renderização do bebê. Quando estiver pronto, nasce. Ai, vamos aguardar, chamar o Mário Jorge para ele entrar aqui na nossa live. Deixa ele falar alguma coisa pra gente. Mário, manda um oi aí para eu poder te chamar, para eu poder... incluir você aqui na nossa live. Você vê, você clica ali. Aí eu tô olhando aqui, assim que aparecer o Mário, aí eu clico e a gente já pode começar nosso bate-papo aqui. Cláudia, Maia, obrigada por tudo. Beijo, Cláudia, eu que agradeço. A minha menina é do dia 29 de julho. Olha aí, mas o Alex vai nascer antes, um pouco antes. Na primeira quinzena de julho. Obrigada, beijo. Te amo também, Eliana. Gratidão. Só aguardando o Mário chegar aqui, tá bom, gente? Então, a gente vai começar a falar sobre a física quântica. Como é que a física quântica ela pode ser usada no nosso dia a dia, o que a física quântica tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com a questão da energia. Somos feitos de energia, isso daí através da física quântica já foi comprovado que nós somos pelo menos 90% espaço vazio, por assim dizer, porque é energia, né? A gente imaginava-se que o átomo era a menor partícula, mas já descobriram depois os elétrons, os prótons, os nêutrons, que são menores que o átomo, que formam o átomo, né? Então, na verdade, o espaço vazio ele está preenchido com energia. Tudo é energia vibrando em frequências diferentes. E como eu já falo sobre esse assunto de energia através das leis herméticas, e uma das grandes 7 leis é a lei da vibração.
A lei da vibração, que diz que tudo é energia e tudo vibra. Nada está parado no universo, ainda que pareça estar parado. Aqui, chegou my big toe. Vou clicar aqui pra gente começar a falar. Me dá uma força aqui. Ai, cheguei. Tá aqui. Transmitir ao vivo com my big toe. Tá aqui. Eu tô só esperando ele aceitar. Conectando. Logo, logo, Mário. Olá, Mário! Oi, tudo bem? Deixa eu ajustar aqui. Eu também vou ajustar a minha aqui, ó. Vou ajustar um pouco aqui. Eu acho que eu deixei torto aqui. Peraí. Muita paciência nessa hora. Agora o meu tá ok aqui. Oi, a gente não tá ouvindo seu áudio, Mário. Tá me ouvindo bem agora? Agora sim, perfeito. É que estava apoiado bem em cima do microfone, né? Ah, é assim, né? Mário, seja bem-vindo aqui à nossa semana da mecânica quântica. Como eu estava explicando aqui para as centelhas, que um pouquinho sobre a visão das leis herméticas, que é a visão onde mais a minha área de atuação, por assim dizer, falando da lei da vibração, e que você vai nos dar essa visão mais científica da física quântica, como que a gente pode usar a física quântica na prática em nossa vida. E a gente vai começar essa semana com o nosso tema de hoje. Eu já falei aqui para eles quais são os temas que vão ser falados durante essa semana. E hoje, especificamente, a gente vai estar falando sobre a física quântica no geral e o experimento da dupla fenda, que muita gente pede para explicar, né? O que o experimento da dupla fenda tem a ver com a nossa criação da realidade através do poder da nossa mente, da nossa energia, que a gente sempre está falando, né? E é isso, então dá um oi aí para a galera e vamos começar, né? Tá bom, então. Bem, primeiro, boa tarde para você também e para todos os seus ouvintes, né? É um prazer e seguidores, né? É um prazer sempre estar falando com vocês e com você, meio especial, mas assim, o teu público também é uma coisa diferenciada, assim, é um pessoal muito carinhoso, muito bacana. Eu pude interagir bastante com eles ali nos comentários do YouTube, depois das nossas últimas 2 partes de bate-papo lá. Então, assim, um pessoal muito legal, muito interessado, fizeram um monte de perguntas, eu pude responder algumas por lá, mas é muito gostoso você estar falando de algo que você gosta com pessoas que também estão interessadas, né? E ainda mais um povo tão carinhoso como esse, que reflete aí um pouco da sua própria forma de ser também. É muito bacana, assim, já tivemos várias oportunidades de estar juntos, né? Começando aqui. Não começando por isso, já fizemos vários bate-papos, mas também tivemos a oportunidade de estar juntos aqui ao vivo em São Paulo, fazendo aquele nosso evento que agora está EAD também. E assim, a interação nossa ainda direta, né, com você, com o público ali presente, que foi um negócio muito interessante e ficou tudo registrado aí nos nossos vídeos, né? Mas muito obrigado a todos. Espero poder colaborar aí à altura. Okay? Muito bom, bem lembrado, Mário. A gente fez o nosso workshop, O Despertar, né? Que foi assim maravilhoso, presencial, muito conteúdo, onde eu fiz uma palestra falando sobre a física quântica no sentido das leis herméticas, falando das leis herméticas, do universo, da característica mental do universo, os 3 aspectos do nosso ser, né? E aí, logo depois, teve perguntas e respostas, foi muito legal a interação. E teve também a palestra do Mário, falando sobre realidade virtual, física quântica e física digital, né? Do Dr. Tom Campbell. Isso, exatamente. Foi muito legal mesmo. E agora, a gravação está disponível em formato EAD, pessoal, para vocês conhecerem, tá bom? Vamos deixar o link aqui na descrição. Qualquer coisa, manda um direct para aqui, que a minha equipe vai enviar o link para você conhecer. São, sim, quase 5 horas de conteúdo, que tem PDF para baixar. Então, assim, digamos assim,
um mini curso ali, é como estar presente no dia mesmo, e tem muito conteúdo legal. Então, muitas perguntas que a gente recebe estão respondidas de forma, assim, muito satisfatórias, com os slides que é a pessoa que assiste esse workshop EAD, tem os slides para ela baixar, né, em PDF, e os slides que foram usados no dia. Então, assim, fica muito didático, né? Foi, assim, maravilhoso. E aí, quem sabe aí, quando tudo isso aí passar, que está acontecendo no mundo, a gente vai fazer o Despertar versão 2.0, né, Mário? Ano que vem. Aconteceu. A gente já tinha um plano praticamente de fazer uma sequência, né? E acabou acontecendo tanta coisa que ainda bem que a gente filmou e pôde fazer pelo menos esse AD agora à distância com toda essa situação que a gente passa, né? Mas você também que já está quase aí com mais uma pessoa na família, né? Está chegando. Então, também deve estar com a vida bem, bem corrida, na verdade. Também tem isso, né? Eu estava aqui dizendo que o bebezinho está em processo de renderização. Está terminando a renderização do bebê, quando estiver pronto, nasce. Ele já vai nascer conectado com a física digital e com os videogames. Exato. É isso aí. Que eu aprendi esse termo com você lá no workshop, né? Alguns órgãos não estão renderizados ainda. A gente pensa que estão. Exatamente, só exatamente. Eles aparecem. Dentro da física digital e baseada em consciência, que é o My Big Tool de Tom Campbell, essa expressão, para mim, é a que mais expressa bem essa realidade, essa questão da gente, vamos dizer, antigamente chamavam de materialização, ou de outros termos, né? E que na física quântica, às vezes o pessoal usa os termos quânticos como colapso de onda, como a gente vai ver mais para frente também, né? Que é tornar algo que está em vários estados potenciais para tornar algo em algo real, né? Materializar ou renderizar na nossa realidade, né? Então é um termo que se aplica perfeitamente, porque como a gente talvez possa ver um pouquinho aqui também, e toda a base que a gente vai usar para explicar a física quântica também é a física digital do Tom Campbell, baseada em consciência, que na verdade é o melhor termo que se enquadra numa situação dessa, é justamente renderizar, é o que eu prefiro. Renderizar. Mas é exatamente, eu acho que o que a gente tem em mente quando a gente fala em materialização do desejo, né? Que está em formato de onda e a gente quer que venha para o formato partícula, né? Então, aí é uma linguagem da física quântica. Então, está em formato de onda não significa que não existe, significa que está em um outro formato, mas que é real, só não está colapsada essa onda aí, né? E a gente vai aprender esses termos tudo essa semana. E que tem tudo a ver com o nosso workshop, porque a gente teve dois pontos de vista interessantes, né, que vêm de pontos diferentes e acabam se encontrando em chegar a conclusões similares. Um, que é o Kybalion, né, que é aquele ponto principal de que a realidade, o universo, o mundo é mental, né, e do outro lado... Mário, a referência mais antiga encontrada a respeito dessa... Exato. Exato. E a referência da física digital é a mais recente, a mais nova descoberta. Exatamente. Então, é o mais antigo e o mais novo se reunindo num único workshop. Apontando para uma mesma verdade fundamental e para a possibilidade de você, conhecendo melhor essa realidade, poder se beneficiar a qualidade de vida sua com base nessas coisas, nesse conhecimento. É isso aí. Essa foi a ideia do evento e acho que ela foi muito feliz e continua. Né? Agora vamos ver, além disso, quando... mais para frente as coisas se acalmarem para a gente retomar o esforço original, ok? Ok. E o nosso tema de hoje, que a gente vai falar, é sobre a física quântica e o experimento da dupla fenda. Exato. Para começar a falar da física quântica, o que é a física quântica, o que estuda a física quântica, para que ela serve, por que ela é importante na nossa vida... Será que é muito difícil entender, assim? Porque quando a gente pensa em termos em física, ciência, a gente pensa que é algo assim muito difícil de ser compreendido, que a pessoa tem que ser um cientista para entender, mas na verdade não é bem assim, né? E eu só queria abrir um parênteses aqui, que eu achei muito legal quando eu comecei a estudar física quântica, que o conhecido pai da física quântica, o nome dele é Max, né? Max Planck.
E Max é o nome do meu pai e o nome do meu filho. Aí eu fiquei mais feliz ainda. E eu achei interessantíssimo, porque o Max Planck, ele era professor de uma universidade, eu acho que na Alemanha, né? Depois você pode me corrigir se não for, mas eu acredito que sim. Junto com o Albert Einstein e o Charles Darwin, né? Então, tem até uma foto que eu vou deixar depois disponível no nosso Telegram, que é uma foto muito legal, onde está todos esses professores dessa universidade. Está lá Max Planck, pai da física quântica, está lá Einstein e o Charles Darwin, né? Então, assim, e uma frase do Max Planck que dá para a gente poder até, de alguma forma, afirmar que ele afirmou que existe uma consciência primordial, inteligente, que ele chamava de matriz quântica ou matriz, né? Eu acho que é matriz quântica que ele chamava. E só que na mesma época o Charles Darwin estava desenvolvendo a teoria da evolução da espécie, e isso acabou que o foco foi mais para o Darwin do que para o Max Planck, que só depois teve todo o seu trabalho mais reconhecido, né? É um período muito rico, né? Final dos 1800 e o início dos 1900, né? Que estava aquele povo todo, né? Você tinha o Jung, o Freud, né? Também eram pessoas aí muito influentes que o pensamento estavam usando a cabeça para desenvolver as coisas. E essa foto aí é interessante. Inclusive, esses dias, não sei se você viu, mas eu publiquei aquela foto com o gato fotografando a turma da faculdade. Eu acho que é essa mesma foto que você está citando aí, onde estavam todos eles reunidos, é uma reunião dos cientistas, obviamente, no centro está o Einstein, que acabava sendo, vamos dizer, uma figura de maior destaque, mas estavam todos eles lá, inclusive o Schrödinger, que é o pai do gato aí também. Sim, o pai do gato. Que a gente chama, eu já vi a pronúncia, Schrödinger, Schrödinger, eu nunca sei pronunciar, é alemão, né, esse nome. Porque a gente sabe ler, né? Mas assim, se fosse inglês até você arriscava, mas como é alemão ou algo dessa origem, eu pessoalmente não sei qual que é a pronúncia correta. Eu costumo falar que é o Schrödinger, mas... Eu vou perguntar para uma das nossas centelhas que mora na Áustria, que ela é aluna do trabalho e da jornada, e ela fala alemão fluente. Eu vou perguntar para ela. Perfeito, tá? Perfeito. Eu agradeço, porque assim eu corrijo, porque eu falo do jeito que eu leio, que eu imagino. Eu falo Schrödinger porque é como ficou conhecido, né? Quando se fala, ficou conhecido essa pronúncia do gato de Schrödinger. Agora tem uma... Mas eu não sabia que o Schrödinger estava nessa foto junto com o Einstein também. Então, mais aí essa foto ser super especial. Tem assim, todos os grandes cientistas daquela época estão lá, né? Acho que o Max Planck também está lá, tem todos eles lá. E então, eu preciso localizar o lugar onde fala o nome de que eles aparecem na ordem, porque alguns você conhece, que nem o Einstein, não há dúvida, né? E outros você, naquela foto ali, não identifica. Mas deve ter algum lugar descritivo de todos que estão nessa foto. Agora, é muito curioso, o Max Planck, que o Tom tem uma frase que ele gosta de citar dele, que é o Tom Campbell, né? Do My Big Tom, ele costuma citar em várias situações, ele cita a frase de que e traz um aspecto muito interessante. A gente sabe que resistência, né? A gente tem muita resistência ao que é novo, a aprender, a experimentar novas ideias, né? A ampliar aí os horizontes. E não somos só nós, né? Aqueles cientistas todos fantásticos ali tinham uma cabeça fantástica, mas eles tinham várias expectativas e várias crenças também. E isso às vezes atrapalhava o progresso da ciência. Então, o Max Planck tinha essa frase que dizia que a ciência progride à medida de um funeral por vez. Né? Parece estranho, mas o que ele queria dizer é o seguinte: que tinha algumas pessoas que eram tão cabeçudas que só quando elas morriam é que o avanço da ciência era permitido, porque novas ideias podiam ir entrando e circulando. Né? Então, tá? Agora... Está falando que o meu áudio está baixo aqui, mas vai falando, o Mário, seu? eu vou
silenciar aqui. Ó, O tá meu bom. áudio tá Tá bom. ok. Mas o áudio Tá do bom. Mário tá legal? Eu vou começar o assunto, May, que é o nosso assunto de hoje aí, que é física quântica, e depois, na sequência, que Tá. tem tudo a ver, o experimento da dupla fenda, né? Como a gente comentou, achamos melhor botar os dois juntos, porque os dois estão no nascedouro de tudo e faz sentido, né? Mesmo porque, vamos dizer, é o experimento mais famoso da física quântica e o que causa mais polêmica e que causa mais choque, né? Por assim dizer, para aquela comunidade resistente que não tem flexibilidade de aceitação do novo, que é justamente também o que a gente estava descrevendo aí. Então, a física quântica, se você for ver, eu até fiz um levantamento para não ter perigo de perder aqui a informação, mas assim, tem um cara que a gente acaba nunca ouvindo falar, né, que se chama Thomas Jung, que se você for procurar experimento da dupla fenda, você vai dar que o pai do experimento da dupla fenda é Thomas Jung. E o curioso é que ele é um cientista que viveu entre 73 e 29, eu anotei aqui por isso que eu queria pegar, e em 1801 foi que ele fez a criação do experimento da dupla fenda original, que na época existia aí a questão da luz, se a luz era partícula ou se era onda, e existia muita discussão a respeito disso, e ele bolou esse experimento onde se comprovou que a luz se comportava como onda. Então, similar à superfície de água, quando você joga uma pedra, ela ondula. E se você põe uma barreira com duas fendas, depois da fenda, ela começa a fazer novas ondulações, cada uma vindo de um lado, e aí cria esse padrão de interferência. Então, acabou comprovando que a luz tinha comportamento de onda, né? Mesmo que ela fosse partícula, ela se comportava como onda. E eles não tinham, em 1801, nenhuma forma mais tecnológica de aprofundar nisso, né? Isso, então, evidentemente, depois desse experimento, isso não é onde nasceu exatamente a física quântica, mas foi por causa desse experimento que ela progrediu. E foi usado como base esse mesmo experimento do Thomas Jung, né? Mas ele, na época, não era física quântica, era sobre a questão da luz, ok? E aí, então, a física quântica tem uma série de eventos, depois a gente pode mandar com material pessoal, que eu estava separando aqui, eu te passo, mas assim, tem uma série de eventos por vários cientistas, então ela foi se evoluindo ao longo dos anos, e o grosso dela começou em 1905, quando Einstein explicou o efeito fotoelétrico. Depois, ainda em 1905, a teoria da relatividade especial, e por aí foi. Então, tem uma série de coisas. E o Schrödinger entrou nisso quando ele desenvolveu a equação de onda em 1926. Isso só para a gente ter uma ideia do período, ok? E o Heisenberg, em 1927, o princípio da incerteza, e por aí vai. Então tem vários eventos. E o gato, a história do gato nasceu em 1935. Só fui buscar isso como curiosidade para nós. Tá? Então o Schrödinger criou esse exemplo para explicar uma questão da interpretação de Copenhague, que não vem ao caso. Mas aí depois a gente vai entrar no gato aí outro dia. Então hoje a gente começa com física quântica. Então isso só para a questão de ter uma ideia. Então a gente, entre 1900 e 1925, 30... é que foi o grande boom da física quântica e que acabou surpreendendo e quebrando as pernas de muitos, né? Porque existia aquela resistência enorme. Eles queriam encontrar uma equação bonitinha, que nem aquela E igual a mc ao quadrado, que é a famosa da relatividade. Eles achavam que a realidade, eles tinham essa crença de que ela devia ser explicada com equações simples, né? E perfeitas, bonitas, né? Na forma de ver deles. E a física quântica acabou se comprovando, né, com os experimentos, que ela tinha um comportamento estatístico, né? Eu não sei se as pessoas aqui da audiência conhecem um pouco de estatística, mas tem, por exemplo, a distribuição normal, aquela em forma de sino, né, que apresenta os dados como eles ocorrem na natureza, né? Então, a natureza, a gente também percebe, ela é estatística também, mas os caras esperavam desenvolver uma ciência precisa e não estatística. Então, por isso também que houve muita resistência. Tem aquela frase famosa do Einstein sobre Deus não joga dados, né? Porque ele estava em contra, né? Ele era um dos resistentes. Ele mesmo estava trabalhando no desenvolvimento também da física quântica, mas ele não gostava do que ele encontrava, né?
Eu até quero fazer uma pergunta sobre isso, Mari. Sim. Porque, assim, quando o Max Planck começou a estudar, né? Porque, assim, a física quântica é o estudo das partículas subatômicas, ou seja, do mundo muito microscópio, né? Invisível. Enquanto que a física de Newton, que é a física predominante, que ainda é, né, o mainstream de hoje, estudava assim o macro, estudava o universo a nível macro, a nível planetas, né, a nível matéria tangível, aquilo que a gente pode ver, enquanto que a física quântica se propõe a estudar aquilo que é invisível, aquilo que está tão pequenininho que os nossos olhos não enxergam. E aí, só que tem umas frases do Einstein que, apesar de, como você está falando, e quando eu pesquisei, realmente o Einstein foi meio resistente à física quântica, mas tem umas frases do Einstein que eu achei interessante, como uma frase que ele fala que o universo em termos de energia, né? Que parecida com a frase do Nikola Tesla, né? Que fala que você tem que fazer sua frequência chegar naquilo que você deseja. E ele fala, isso não é filosofia, isso é física. Então, é uma frase do Einstein que parece apoiar as descobertas da física quântica. De que realmente o nosso nível de energia atrai ou cria ou renderiza ou colapsa essa onda aí que está para a partícula. Tem, na verdade, a influência da energia na matéria, né? Uhum. Então, com certeza, o que acontece é que, por exemplo, se você pegar o Einstein, ele viveu quase até os anos 50 lá, né? No início dos anos 50, alguma coisa assim. Final dos 40, início dos 50. E ele veio trabalhando. Quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando da década de 10, da década de 20. Tá? Isso. Né? E a coisa veio num histórico de evolução. Lá atrás, né? Lá atrás ele tinha um determinado comportamento, mas ele foi peça fundamental para encontrar vários aspectos da física quântica. Eles trabalhavam tudo. A física não está solta no ar, ela está interligada, né? E foi tendo eventos da física da relatividade e da física quântica, e ele é uma figura-chave em todos eles, né? Então, vários dos avanços que houveram vieram por causa dele. Só que ele não era o que ele gostava. Você sabe muito bem que o ser humano tem o que ele gosta e o que ele não gosta. Então, você gostaria que as coisas fossem como você gosta, né? E o Einstein era um gênio, mas não necessariamente ele era humano ainda. E ele tinha preferência. Ele a vida inteira esteve trabalhando para tentar descobrir uma teoria de tudo, que é, né, My Big Toe é TOE, teoria de tudo, Theory of Everything, né? É um santo graal que os cientistas buscam, que eles gostariam de encontrar algumas equações que descrevessem tudo, né? Uma teoria só que descrevesse tudo. Mas, como você disse, nessa confusão toda, eles não conseguiram chegar até isso, e ele continuou trabalhando até o fim da vida dele. Mas eles acabaram tendo, então, uma segmentação, né? Originalmente, na época deles, o Newton é lá também dos 1800, tá? Então, o Newton é lá para trás, se não for antes. Agora não lembro de número de cabeça. Eu não fui tão a fundo como isso para montar meu detalhe agora, porque eu não pensei no Newton. Mas o Newton é uma coisa padrão. O Newton explica a nossa realidade. Se você estiver num carro a 50 km por hora numa direção e alguém vier com outro carro a 50 km por hora na outra, vocês se cruzam relativamente um ao outro, estão a 100 km por hora. Essa, né, força igual a massa vezes a aceleração, né? P igual a mg, a força da gravidade é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. F igual a ma, né? É a realidade como a gente a conhece. Movimento retilíneo uniforme, para quem estudou física no colegial, alguma coisa desse tipo. Então, a física normal que a gente usa ainda é, em grande parte, a física do Newton. Ela não perdeu o valor. Só que eles descobriram que para grandes massas e grandes velocidades, ela não vale. Então entra a relatividade, que a gente também vai ver outro dia mais à frente. E para o mundo do pequeno, do minúsculo, né, daquelas pequenas supostamente partículas, entra a física quântica, porque a física da relatividade não dá cobertura para esse mundo minúsculo, e a física do Newton, que é mais antiga, não dá cobertura para nenhum dos dois, né? A física do Newton ela dá cobertura até o tamanho de um planeta, um Sol, a órbita ao redor da Terra,
Tudo isso dá suporte. Mas quando você entra em velocidades próximas à da luz, em massas grandes como a de um buraco negro, a física do Newton explode. Tá? Então aí entra a física da relatividade, né? Para essas grandes massas, grandes velocidades. E para o mundo micro, entra a física quântica. Tá? E aí o Einstein, até o final da vida dele, continuou tentando buscar. E no final, ele já tinha uma percepção de que a consciência tinha um papel importante. Então tem uma troca de cartas entre ele, não sei se é o Planck ou qual é o outro, acho que é outra pessoa, onde ele fala da importância da consciência, que ela era fundamental e tudo mais. Ele já percebia isso, só que ele não tinha os instrumentos para entender qual o papel da consciência. Né? E a gente vai ver aqui hoje que explicando-se um pouco do experimento da dupla fenda, uma das coisas que chocou todos os cientistas é que eles achavam que a ciência e a realidade era uma coisa externa e que não sofria a impacto do observador consciente, né? Que era uma coisa totalmente isenta, que se você estiver aqui ou não estiver aqui, a realidade vai continuar existindo e se comportando da mesma forma. E a física quântica trouxe claramente uma noção disruptiva de mostrar que isso não é assim. O observador impacta. Então, e aí acho que é interessante a gente começar um pouco na descrição do experimento da dupla fenda, porque está tudo um pouco emaranhado, como diria em física quântica. Né? Não tem muito como você tirar a explicação da física quântica e não falar do experimento da dupla fenda, porque ele é parte-chave da explicação e do entendimento desse problema. Né? Mas, sim, a resposta para a sua pergunta, o Einstein já percebia, e os outros cientistas também, acho que é o Wigner, ele trocava cartas com alguém, e o Max Planck, todos eles, porque no final eles percebiam, só que eles não tinham ferramentas para explicar o papel da consciência, que hoje a gente tem. Então, na época, ficou impossível para eles equacionar a consciência na história. Inclusive, Mário, eu estava pesquisando e nem a foto do átomo não tinha até pouco tempo. Porque se conhecia sobre os átomos, né, como ele era, mas era, digamos assim, teoricamente. Foi recentemente, com equipamento moderno, que conseguiram fotografar o átomo. Que viram ali que tem os nêutrons, os elétrons, os prótons. Então, assim, é algo muito novo. Então, nessa época, com certeza, não tinha os equipamentos quânticos, porque quando fala equipamento quântico, é um equipamento que ele tem um poder de ver o micro de uma forma assim, ampliada, né? Um zoom muito poderoso. E aí, conforme esses equipamentos vão sendo desenvolvidos, vai tendo mais descobertas, né? E assim, então, só para... pode falar, depois eu faço a minha observação. Não, faça. Termina bem, desculpa. Eu pensei que eu me enganei aqui. Pode socar, manda bem. Assim, para deixar mais compreensivo, né? Então, assim, me corrija aí se estiver faltando algum ponto. Mas, assim, então, existe a ciência mainstream, que a gente usa muito dentro da espiritualidade, quando a gente usa a física quântica, a gente usa, assim, a ciência materialista, né? Do paradigma materialista, que diz que não é a matéria, entendeu? E não sofre nenhuma influência do observador. A consciência, digamos, um acidente da criação, né? Então, inclusive, quando se fala de consciência, de mente, já se pensa no cérebro. Mas o cérebro, a nossa mente, a nossa consciência não está no cérebro só. O cérebro é só um dos órgãos aonde a consciência opera. Mas já foi até descoberto que o próprio coração também, né, é uma forma de vibrar, uma forma de emanar consciência, o nosso coração também, e, enfim, né, sobre as células, o Dr. Bruce Lipton, que é um biólogo, né, que ele escreveu a Biologia da Crença, ele até falou que experimentos já mostram que até as células têm consciência, as células do nosso corpo são inteligentes. Né? Até citei esse experimento do Dr. Bruce Lipton, onde ele colocou 2 paletas com células saudáveis, e em uma ele colocou toxinas e na outra ele colocou proteínas, vitaminas, e as células foram em direção, caminhando, se movendo em direção às vitaminas,
E na paleta onde tinha toxinas, as células fugiam. Ou seja, mostrando que existe um grau de consciência até mesmo nas Sim. nossas células. Então, não é só no cérebro. Então, a física quântica, ela meio que explica esses outros fenômenos que a física do paradigma materialista não tem sido capaz de explicar. E eu acho que ainda existe um pouco dessa briga, não existe? Dos cientistas que têm mais aquela física clássica com a física quântica, tanto que a física quântica ela tem sido base para filmes, né? Porque se fosse usar só a física materialista, não ia ter muita história para contar. Por exemplo, os heróis da Marvel é física quântica pura. Esses dias eu estava assistindo o último filme dos Vingadores, dos Avengers, e eles estavam lá. Vocês conhecem a teoria quântica? Porque eu estava numa... Aí começou a falar em física quântica. Então, Homem-Aranha, Superman, toda essa galera aí, o Flash, né, é física quântica pura. Então, eles usam no cinema, porque dá mais possibilidades do que a física materialista. Então, você chamou a atenção para um ponto aí fundamental, que a gente precisa alertar aí quem está nos ouvindo, né? A gente está falando aqui, eu tenho condições de explicar um pouco sobre a física quântica, eu não sou especialista, mas eu sou engenheiro e eu estudo, sou interessado nisso há um bom tempo, por isso que estamos aproveitando essa interação, né? Conforme a gente conversou. E porque a My-Big-Toe, que é uma teoria de física digital, ela explica, e baseada em consciência, né? My-Big-Toe é diferente de outras teorias num fator principal. Nenhum outro se baseia em consciência. O único que se baseia em consciência físico, o único físico que se baseia em consciência é o Tom Campbell, até hoje, né? Agora, física digital já tem muitos fazendo, só que eles não explicam de onde é o que dá suporte para a física digital. Então, ela descreve os mecanismos, mas o Tom avança e explica que é baseado em consciência, né? Da mesma forma, como a gente comentou antes, o Caibalion diz que é mental, o Tom fala que é consciência, que é formas diferentes de dizer a mesma coisa. Mas a física, se ela for puramente materialista, né, ela não admite ainda. Por isso que choca. Quem ficou chocado com a física quântica não foram as pessoas no dia a dia, que nem no começo nem entendiam nada. Eram os cientistas, porque eles não queriam que a consciência interferisse no experimento, né? Eles ficaram descabelados, literalmente, né? Inclusive ao ponto de chegar assim, quando eles descobriram que a física quântica levava a certas conclusões, eles, em vez de olhar para as conclusões, eles olharam o seguinte: vamos usar o modelo quântico para fazer os cálculos e chegar nos dados que a gente precisa para executar, implementar nos equipamentos. Hoje, até um celular leva em conta física quântica. O Sol não funcionaria se a física quântica, vamos dizer, não tivesse por trás dele funcionando na realidade. Agora, você tem que aceitar, porque fica óbvio pelos experimentos, porém, você não gosta das conclusões a que aquilo leva. Então, qual que era a palavra de ordem nos anos 10, 20, 30, quando eles falavam disso? Eles falavam assim, olha, já que a gente tem que engolir a física quântica, faça o cálculo e cale a boca. Então, assim, faça o cálculo, use o resultado e cale a boca, porque eu não quero ouvir as conclusões possíveis que você vai chegar com ela. Porque eram coisas muito etéreas, né? Eram quase místicas. E o cientista materialista não gosta disso. Se você bater na porta de 90%, 80% dos cientistas hoje, que ainda são materialistas, que eles não levam em consideração que tem algo mais fundamental dando suporte, e para isso você não estou dizendo que ele precisa ser crente em algum tipo de Deus ou nada disso. Ele só precisa admitir outras possibilidades, que a coisa não é tão elementar e simples e direta como parece. Mas a maioria, eles não aceitam. Então, eles vão ficar horrorizados, né? Porque aquilo põe em risco o trabalho deles, porque eles trabalham numa empresa que paga eles para fazer física materialista, né? Então, ainda é muito delicado esse tema. A maioria não aceita, mas tem vários. Como dizia o Max Planck, né? Não era só a física quântica que evoluía à medida de cada funeral. Às vezes, o restante do conhecimento, só quando os resistentes saem do caminho e dão espaço para pessoas mais jovens, mais arejadas, né? Que é o que está acontecendo hoje. O pessoal da física digital é bem mais arejado e eles admitem. E, na verdade, que nós não somos sólidos, que nós somos informação, tá? Então, tudo é consciência, tudo vem da consciência, no caso agora do My-Big-Toe. Então,
Obviamente, uma célula também tem grau de consciência, até uma pedra tem algum grau de consciência, porque tudo vem da consciência, ok? E se a célula consegue perceber, como você citou o autor aí do A Biologia da Crença, como é mesmo o nome dele? O Dr. Bruce Lipton. Bruce Lipton, né? O Bruce Lipton e o Tom Campbell tem uns 2 ou 3 vídeos gravados aí. São amigos. Eu já vi vídeo Isso. Porque assim, as ideias deles são muito coincidentes, né? Os dois acreditam pela própria experiência, não é acreditar por fé, mas pela própria experiência, que a consciência tem um papel fundamental. E nesse caso, é o que você acabou de falar, dessa célula escolhendo a direção de um determinado alimento, demonstra que ela tem consciência, porque um dos fatores principais da consciência é o livre-arbítrio, a possibilidade de escolher algo dentro do seu nível de consciência, que você percebe. Se a célula consegue perceber a diferença entre um veneno e um alimento e tomar uma decisão, ela tem consciência. Claro que não é a mesma consciência minha, que a sua e que a do nosso pessoal que está ouvindo a gente aqui, mas ela sim tem um grau de consciência. E a consciência, ela tem influência sobre a matéria, como demonstra o experimento da dupla fenda, né? E ela, no caso do Bruce Lipton, ele fala muito claramente que você pode alterar as influências que seriam esperadas por conta do seu DNA. Então, isso também está cientificamente provado, que um DNA não é determinante. Ele é um indicativo de que aquilo pode ocorrer. Mas você, com a intenção da sua consciência, pode sair fora daquela probabilidade de ocorrer algo porque está no DNA. Ela pode alterar, por consequência, ela está, na verdade, alterando o resultado que era esperado por conta do DNA, que é uma visão, DNA é uma visão totalmente materialista, só que ela não explica tudo, ok? Aí eu acho que... uma pergunta aí que eu não posso deixar passar, já que você tocou nesse assunto do DNA, né? O DNA sendo, como você falou, a base aí da ciência materialista, como determinante, né? Um fator determinante. Mas já foi outro doutor, também cientista, que é não só o Bruce Lipton, mas o Joe Dispenza. Não sei se você já conhece, o Dr. Joe Dispenza. A base dos experimentos dele é exatamente de que a consciência é tão poderosa que ela é capaz até de fazer alterações no DNA. Então, ele conta a história dele que, pela medicina, ele não ia mais andar. Era impossível. Ele tinha sido atropelado, ele estava andando de bicicleta, e ele, por 30 dias, se eu não me engano, a história dele está no documentário O Poder da Mente. Lá no Netflix tem esse documentário. E ele falou que só usando o poder da intenção, ele sentava todos os dias no mesmo horário e ele reconstruía mentalmente a coluna dele todinha. Como médico, né, ele entendia e ele voltou a andar de uma forma assim milagrosa, né? Então seria a ciência dos milagres, ele fala. E aí o que é que acontece? A gente vê que existem muitos ataques à questão da física quântica, no sentido disso, do DNA, de pessoas dizendo que não é verdade, que a consciência não tem nada a ver com nossas células, com o nosso DNA, que isso é charlatanismo, que a ciência não apoia. Mas, na verdade, a física quântica nos dá esse respaldo, né? Assim, Então, mas é que assim, para quem não quer entender ou não quer ver, né? Não entende e não vê, né? Então, assim, quando a pessoa tem muita crença, ela se sente ameaçada diante de um novo conhecimento e ela se recolhe para aquela resistência dela, que é o que ocorre, que a gente está descrevendo aqui, inclusive com cientistas. Cientistas deveriam ser, pelo nosso entendimento, pessoas isentas, imunes, mas não são. Eles cresceram num ambiente de determinadas crenças e eles trabalham em ambientes de crença e seguem as crenças que têm. Então, é necessário, uma das coisas que o Tom postula o tempo todo na trilogia dele é assim, a melhor atitude que você tem é de mente aberta para dar uma chance de ouvir e considerar as oportunidades, porque senão ela fechada não vai ver nada, não vai aceitar nenhuma possibilidade, e mente cética para não acreditar em nada sem experimentar primeiro. Porque se você não experimentar por você mesmo ou tiver alguma informação que justifique você
considerar aquilo como real, é só uma conversa que você está ouvindo, que nem agora, as pessoas estão ouvindo aqui. Se elas não tiverem experiência própria, não fizerem experimentos, não experimentarem por si mesmos, não procurarem se desenvolver, de nada adianta a gente estar falando as coisas. É assim, eu não estou falando nada aqui, eu sigo a linha do Tom, que é para você acreditar em mim, ok? Você pode pesquisar por você mesmo e olhar, estudar, e principalmente experimentar, porque não é só estudar, né? Você tem que experimentar por conta própria. E a física quântica, ela aponta nessa direção, né? Já de cara com o experimento da dupla fenda, que foi o primeiro que deu racha em tudo, ok? O observador, ele tem influência sobre o que parece ser material. Então, então, eu sempre tomo cuidado de falar isso, porque assim, o observador tem influência sobre a matéria. Tem, mas não é exatamente sobre a matéria, é sobre o que parece matéria. Porque você fala, como é que você vai mudar um bloco? Você consegue, com o poder da sua mente, nesse minuto, pegar nessa parede atrás de você e fazer arrancar um bloco de lá e ele vir voar na frente aqui da nossa câmera? Você não consegue fazer isso hoje. Talvez algum dia você se desenvolva para conseguir. Porque eu vou dizer para você, é mais fácil dizer o que é possível do que dizer o que é impossível. Tá? Mas assim, existem regras do jogo, que é o que se propõe com essas explicações é que as pessoas entendam as regras do jogo, para saber os limites daquilo que é possível, não é possível, o que é mais fácil, o que é mais difícil fazer, né? Porque tem coisas que existem, nós estamos num ambiente que tem regras, são as leis da física, as leis da ciência, elas são regras, né? A matéria parece sólida, as coisas parecem sólidas, e elas se comportam como se fossem sólidas, porque senão a simulação não seria crível, ok? E ela não serviria para a gente treinar da mesma forma que não serviria uma simulação onde de pilotagem para aprender a voar para um piloto. Se ela não funcionar, se o avião não decola na simulação, ele nunca vai aprender a voar, né? Então ela tem que funcionar de acordo, apresentar as panes, os defeitos, as dificuldades na hora de aterrissar, simula que vai quebrar um trem de pouso, vai furar um pneu, né? Tem que simular as dificuldades de forma realista para que ela seja útil para você crescer e aprender. Mas a verdade é que assim, a gente vai tendo pistas quando a gente se interessa. Uma gigantesca pista, para mim é o que eu costumo descrever a física quântica como a maior pista, né, que foi jogada na nossa cara através dos cientistas e dos seus experimentos, de que a realidade não é material como parece. Então, esse é o maior serviço, fora as conclusões técnicas que eles chegam e os equipamentos que eles conseguem produzir com tudo isso, que mostra que é uma ciência sólida, porque se não fosse, ela não permitiria desenvolver. Hoje em dia estão desenvolvendo até a computação quântica, que aumenta a capacidade dos computadores aí infinitamente, né? É uma ciência sólida, sim, só que ela também traz para nós a realidade de que a realidade não é tão sólida como parece. Como é que ela faz isso? Com o experimento da dupla fenda. Para começar, tem outros, mas assim, da dupla fenda é o mais importante e é parte do tema aqui hoje. Eu acho que seria talvez interessante, não sei se você tem algo a comentar mais, mas a gente entrar um pouco no experimento da dupla fenda. O que você acha? Não, pode falar. Beleza? Então tá bom. O experimento da dupla fenda, né, já dentro da física quântica, como ele é feito, e a gente depois tem umas figuras para compartilhar com algumas delas através do nosso site, ou seja lá qual for o mecanismo que a gente vai usar, alguns artigos que estão lá no nosso blog do MyBigTool também, que eu compartilhei com você alguns links, mas ela mostra o seguinte, então tem uma fonte de partículas, tá? Que podem ser fótons, elétrons, núcleo, prótons, nêutrons, átomos, até algumas moléculas, ela emite, tá? Então essa fonte emite, é como se fosse uma lâmpada, ela está emitindo partículas, tá? Tem uma barreira plana com dois rasguinhos retos, né, duas fendas, por isso que ele se chama experimento da dupla fenda, que como a gente viu o Young lá atrás... Não, você pode, o experimento você pode fazer com uma, com duas ou com três, o que ele gera é o seguinte, ele gera padrões de interferência que mostram que a luz se comporta como onda, e no caso da física quântica, qualquer partícula, apesar de parecer ser material, se comporta como onda, tá? E depois vem as explicações que eles foram procurar. Eu estou explicando agora apenas o que eles encontraram. Então eles lançavam as partículas e elas passavam pelos dois furinhos, pelos dois rasgos, né? E depois
batiam lá no anteparo no fundo, então tem uma placa com 2 rasgos e uma placa no fundo, tá? Então, basicamente, esse é o experimento. Então, um ponto emite partículas, passa por um dos 2 buracos e bate lá no fundo. Se a realidade fosse material, como as pessoas esperam, se as partículas fossem pequenos blocos de matéria, elas passariam por um furo ou por outro, ou bateriam e voltariam. Tá? Então, uma passando por um furo, outra passando por outro, ela bate lá no fundo, no anteparo, e vai formando 2 listas luminosas. Que nem você está com a janela fechada, lá estreita, o sol bate, você vê uma linha reta e bate na parede e forma uma linha na parede, ok? Então, a partícula passa e forma 2 linhas. Então, deveria formar lá no fundo 2 linhas proporcionais ao tamanho dos buracos que tinha no primeiro anteparo. Mas o que ela forma? Ela passa por ali, né? Já tinha provado em 1800 que a luz passa por ali e forma uma interferência, um padrão de interferência, ou seja, é como se fossem ondas que estivessem passando pelo buraco, depois elas continuam se distribuindo, uma interfere com a outra, em alguns lugares fica mais forte, em outros lugares mais fracos. Então ela não forma esse padrão de partícula com 2 riscos retos lá no fundo. Ela forma esse padrão de interferência. Então mostra que não só a luz, lá de 1800, como as partículas, agora em 1920, também não se comportam como matéria, se comportam como onda. Tá? Aí, isso foi a primeira parte do experimento. Tá? Então eles fizeram isso e eu falo, pô, mas que é isso? Tudo bem que a luz se comporta como onda, mas o elétron também, o próton também, o núcleo também, o elétron, o átomo, a molécula de hidrogênio, né? E hoje em dia, moléculas enormes passam por ali e se comportam como onda. Então ele está mostrando... Só para ficar claro, quando você fala claro. Assim... o elétron também, o próton também, o nêutron, que é o átomo, né, que formam o átomo, esses 3 elementos. Porque o átomo, ele é, digamos assim, o bloquinho da matéria. Então, deveria se comportar como matéria e não como onda, né? E eles, isso era expectativa. Era a expectativa da ciência materialista. Mas eles viram como é que a matéria está se comportando como onda, né? Porque quando fala em átomo é digamos assim, a menor, não menor porque tem os nêutrons, os elétrons, que forma a matéria. Tudo é feito de átomo. Para você ter uma ideia, May, assim, nessa época aí, no final dos anos 800 e no início dos anos 1900, né, eles enxergavam o átomo como sendo um pequeno sistema solar. Né? Então, o núcleo era como se fosse o Sol, que tinham os prótons e os nêutrons, e os elétrons eram como se fossem os planetinhas dando volta. Né? E eles imaginavam que eram órbitas assim, similares, elípticas, inclusive. Né? Então, eles viam no mundo pequeno, não é porque ninguém enxerga nada no mundo pequeno, eles imaginavam lá da mesma forma que era no mundo grande. Então era esse modelo planetário, chama de modelo de Concha, inclusive, não sei por que eles chamam assim, mas esse pequeno modelinho. Só que aí foi por água abaixo, tá? Porque e eles imaginavam que era a menor partícula, tá? O átomo, vamos dizer, e os seus constituintes eram as menores partículas, era o bloco construtor da realidade, tá? Isso já se descobriu que não é também, porque agora você tem aqueles aceleradores de partícula enormes, né? E tem essa física de partículas também, eles foram quebrando, e só encontraram espaços vazios e vibrações que representam as supostas partículas que estão lá, né? E quando você citou também a questão da foto, o microscópio eletrônico mais poderoso, eles têm conseguido fotografar coisas próximas de moléculas, de átomos, mas aquilo é uma reconstrução, né? Não é uma foto que nem a gente tira, que bate e pega a imagem e te devolve a imagem. Eles fazem um processo interativo onde eles reconstroem uma imagem potencial em função das informações que eles estão coletando. Então, não essas fotos de microscópio eletrônico de partículas nesse nível, é como se aquela superfície da partícula estivesse sofrendo um escaneamento e ele estivesse remontando uma informação
desse escaneamento, não é propriamente uma foto. Então, mesmo esses equipamentos, eles não te mostram algo que você veria se conseguisse ver tão pequeno. Eles reconstroem uma suposta superfície que eles supostamente captaram. Porque a verdade nua e crua é que a gente jamais vai ver essas partículas, mesmo porque elas não existem. Tá? O que existe é informação. Essas partículas, hoje, você vai para a física digital, ela postula que essas partículas são informação, tá? Que na verdade a realidade é construída com informação, como se fosse apesar de ser válida, apesar de parecer sólida, e apesar de ser útil, e apesar de poder ser divertida e feliz, né? Não é nem só de sofrimento vive a realidade, ela não perde o valor por ela ser construída de uma forma informacional. Mas isso é mais adiante, porque se a pessoa precisa primeiro entender por que a realidade não é sólida. E um dos caminhos é a física quântica. A física quântica mostra efetivamente, ela é uma pista, é uma prova, não é uma prova, é uma evidência clara de que a consciência, a observação, a medição, ela influi sobre a matéria. E ela influi na mudança de comportamento, o que é mais curioso ainda, né? Quer dizer, então a gente estava te perguntar assim, em resumo, o experimento da dupla fenda, a gente viu, né? Você falou pra gente que os cientistas ficaram chocados porque eles queriam que a matéria, o átomo, que é matéria, se comportasse como matéria, mas ele ora se comportava como matéria, ora como onda. Mas assim, o que foi assim, qual foi a relação do observador com o comportamento? Isso. É a segunda parte, porque assim, o experimento pode ser feito. O experimento original era feito com o emissor de partículas, as fendas numa placa e uma placa no final para servir de imagem lá no final das partículas, supostamente partículas passando pela fenda. Numa segunda etapa, eles ficaram curiosos. Pô, mas espera aí, vamos ver por onde que essas partículas estão passando. E puseram detectores, um em cada fenda, para ver se a partícula... Aliás, uma coisa a mais, né? Para ficar mais chocante ainda. Eles mandavam muitas partículas e criavam um padrão de interferência antes de entrar com o medidor. E eles já estavam chocados porque se comportava como onda. Aí, para tentar resolver o problema, eles falaram, mas em vez de eu mandar várias partículas, eu vou mandar uma partícula de cada vez. Tá? E aí eu vou anotando onde é que ela pegou, até formar um quadro lá atrás. E aí começaram a lançar uma partícula, seja átomo, elétron, núcleo, o que for, né? Molécula. Começaram a jogar uma por vez. E mesmo quando eles jogavam uma por vez, elas interferiam uma com a outra, apesar de ser uma só, e criavam um padrão de interferência lá atrás. Em vez dela marcar um ponto lá atrás no fundo, ela fazia padrão de interferência depois de várias atiradas, depois de um tempo, mesmo que fossem atiradas uma por vez. Imagina a cabeça dos caras, como é que uma partícula vai interferir com ela mesma? Né? Bom, aí segunda etapa, puseram os medidores lá, né, que aí quando entra a questão da consciência, tá? Puseram um medidor em cada fenda, para confirmar se a partícula tinha passado por uma ou por outra. Né? Tudo isso num nível micro, que você, né, tem que ter essa informação, porque você não enxerga. Né? Aí o que acontece? Quando eles puseram o medidor e olharam a informação, se tinha passado por um lado ou por outro, para total estupefação dos cientistas, o comportamento da experiência mudou e passou a ser comportamento de matéria e a formar duas linhas retas atrás no anteparo final. Então, se você deixava rolar o experimento sem verificar por que furo passou, mesmo que você mandasse uma partícula por vez, formava padrão de onda, padrão de interferência. Se você media e observava por que fenda passou, ele virava... Então, assim, se você... Tem até uma brincadeira, uma piadinha que eu passei lá no meu Insta, que assim, o cientista está mostrando a partícula numa tela, e ele vira para falar com o estagiário, aí enquanto isso a partícula faz assim, né? Aí depois, quando ele olha para a tela de novo, a partícula fica séria de novo. Então é mais ou menos isso, né? Porque é tão ridículo quanto isso. A partícula, se você estiver observando, faz de um jeito. Se você não estiver observando, aí matou tudo, né? Aí deixou o pessoal careca mesmo, por assim dizer.
Porque esse é o experimento completo, tá? Então, assim, isso foi evoluindo, né? Começou lá atrás com a luz, né? E aí chegou nesse ponto. Estava tentando fechar um pouco a questão do experimento dupla fenda, né? Como explicação um pouco da física quântica, né? Que é um experimento que é o backbone, aí, a espinha dorsal da física quântica. Então, ele leva aquela pista gigantesca de que a realidade não é tão material quanto parece, porque o materialismo exclui automaticamente a consciência. Para o materialismo, a consciência é um acidente de percurso. E para, por exemplo, My Big Toe, que é uma ciência física que considera a consciência como importante e fundamental, ela é a fonte de tudo. A consciência, como a gente sabe também do Caibalion, a consciência é a fonte, a mente é a fonte, quer dizer... as outras coisas são derivadas, né? Consciência é fundamental, todo o resto é derivado. Agora, a ciência materialista ainda não tem essa aceitação, mas elas estão com pistas cada dia mais, inclusive da física quântica e agora da física digital, mostrando que as coisas... E a gente vai ter a oportunidade de falar de vários outros temas ao longo da semana, aí, né? Entrelaçamento quântico, efeito Zenão, tem uma série de outras coisas que ocorrem aí na realidade que vão virando pistas cada vez mais fortes. Como também a física de partículas, que detectou que não existiam, na verdade, não acharam matéria, não encontraram matéria alguma, é espaço vazio. Quanto mais você quebra as partículas, mais espaço vazio abre, né? Que aí entra em outro caso, até que eu costumo achar que a conexão é enorme com o Caibalion, que aquela em cima é como, assim, em cima com embaixo, não lembro exatamente a frase. Assim mas como é assim, em cima, é embaixo, assim como é embaixo. Pois é, se você vai olhando para fora com um grande telescópio e você vai ampliando a visão, você vai encontrar vazio imenso. A quantidade de matéria no universo é minúscula comparada com o aparente espaço vazio. Então, em cima é espaço vazio. E quando você mergulha procurando a matéria, ela começa a aparecer espaço vazio, espaço vazio, espaço vazio. Isso é uma ficha que uma vez me caiu, né? Lendo aquela frase... entre aspas, né, Mário? Porque o vazio é, na verdade, energia, né? Energia, informação. Informação. É o nada, né? Vazio no sentido de ser espaço, né? Espaço livre, né? De matéria. Não tem matéria, tá? Agora, o que tem informação. Existe a informação referente ao funcionamento da partícula, tá? Que reconstitui vai se somando aquela informação até constituir um átomo, até constituir uma molécula e até constituir o que parece ser o nosso corpo sólido. Mas se você não fossem as regras do jogo, é tão vazio que uma mão, assim, um dedo atravessaria o outro, né? É porque existem regras do jogo e porque existe a informação das partículas que a coisa se comporta, é a forma construtiva, né? Aliás, outra coisa que a gente não comentou, mecânica quântica. Muita gente fala mecânica quântica e fala física quântica. Física é o nome da ciência. Mecânica, as duas servem, mas mecânica é porque ela descreve o mecanismo de funcionamento. Então, existe a mecânica newtoniana, a mecânica relativista, a mecânica quântica, mas tudo faz parte da física, que faz parte da ciência, né? E, de qualquer forma, então... Isso aqui para o pessoal, a gente desativou aqui os comentários, mas a gente vai ter, né, um espaço, não hoje ainda, mas essa semana, só para responder perguntas que ficarem aí, né? Então, acompanhe aqui com a gente. Hoje foi só o primeiro dia, muita informação, muito legal. E muita gente fez perguntas bem legais aqui que eu estava lendo, né? Eu gosto de ver a interação do pessoal, né? Então, acabo deixando os comentários. Mas fizeram perguntas bem interessantes. Mas, assim, pessoal, não se preocupe, a gente vai ter um espaço para responder. Porque, assim, na hora, a gente tem que passar tanto conteúdo que, se a gente parar para responder uma pergunta, a gente pode desfocar ali, né? Mas vai ter um espaço para a gente responder pergunta, né, Mário? Eu tenho uma sugestão, May. De repente, a gente podia começar o dia amanhã, antes de entrar no tema principal, responder uma ou duas, para não deixar totalmente para trás. A gente rapidinho responde alguma e depois entra no tema, porque a gente também acabou tendo um grande preâmbulo hoje, que amanhã a gente já vai dar mais que uma continuidade, né? Então, a gente podia começar respondendo pelo menos uma questão que veio aí do pessoal que está seguindo. Se você fica à vontade para escolher qual foi.
Ah, legal. Então, olha, alguém fez uma pergunta, acabou de fazer uma pergunta, antes de eu Manda ver. desativar os comentários, que eu achei muito boa e até queria comentar aqui e você concluir aí com a sua contribuição a respeito dessa pergunta. A pessoa perguntou que entendeu, mas o experimento do dupla fenda, mas como que isso se aplica na nossa vida, né? Assim, Uhum. colocando aqui o que eu entendi, né? O que eu entendo do experimento da dupla fenda, como você mesmo observou, que quando deixava o negócio fluir sozinho, sem ninguém observar, a partícula se comportava como onda, fazendo padrões de interferência, mesmo sendo uma a uma lançada. Como é que você lança uma partícula e aparece um padrão de interferência na parede, ou seja, várias? E aí, quando eles colocavam os sensores para observar, para saber como que ela estava se comportando, aí ela se comportava do jeito esperado pelo observador, porque o observador, naquele momento, estava esperando que se comportasse como partícula, né? Como matéria. E aí ela se comportava exatamente como o observador esperava. Então, assim, ao meu ver, esse experimento mostra que a consciência, ou seja, a consciência do observador esperava que a partícula se comportasse como partícula e não como onda. Então, claro que ele vai. E, ó, só um exemplo, recentemente fui para minha consulta de pré-natal, né? E aí meu marido entrou no estacionamento, ele disse, eu vou entrar, mas eu já sei que não vai ter vaga lá, porque nunca tem. Aí eu disse, mas você já está falando. Aí quando a gente entrou, não tinha vaga. Aí eu disse, olha, você falou, não podia ser diferente, porque você determinou que não ia ter vaga, entendeu? Então, só usando Você já deu seu uma comando. didática da consciência. Então, a pergunta é fundamental, totalmente. Agora, assim, uma coisa que precisa ficar clara para todos é que em 1 hora de tempo que a gente está aqui para descrever um pouco da física quântica e do experimento da dupla fenda, o cara não vai esperar sair daqui diplomado e fazendo mágica por aí, ok? E se eu chegar aqui e falasse para vocês que isso é fácil e simples, não é, vamos dizer, não é que seja difícil, mas assim, até você ter um entendimento a nível de ser, de incorporar estas coisas, né? Até tem coisas, efeitos que você consegue, vamos dizer, mais simples, né? Ou de menor porte, que você pode aplicar. Mas assim, você tem que ter uma compreensão um pouco maior para entender o que você está fazendo. Agora, tem uma resposta, né? Então, assim, eu digo assim, não é que a física quântica te autoriza a fazer aparecer uma bola de basquete no meio da sua sala de jantar, como alguns dizem, né? Alguns vão dizer que sim. E eu vou dizer para você que isso não é impossível, tá? Porque praticamente nada é impossível, porque o universo é construído de informação. Você está lidando com informação através da mente. Então, praticamente qualquer coisa é possível. Agora, algumas são muito mais prováveis, outras são muito menos. Tá? O sistema ele tem uma regra de funcionamento, né, uma regra do programa de funcionamento, que ele permite algumas coisas com mais facilidade e outras com menos. Porque senão viraria uma bagunça, você começaria a andar no teto. E aí perde a credibilidade do sistema como método de aprendizado, ok? Agora, voltando ao fio da meada, se você pegar o efeito principal, que bom que ele fez essa pergunta, que essa pessoa fez a pergunta, porque o que acontece, a gente foi cortado e acabou não concluindo, né? Mas assim, quando você... a explicação que os físicos quânticos materialistas dão é que o que existe não é a partícula, é uma nuvem de probabilidade da posição, da velocidade, do giro daquela partícula, que aquilo é uma nuvem. Então, aquela nuvem de probabilidade, enquanto você não está medindo para ver se passou por um lado ou por outro, passa aquela nuvem de probabilidade de uma única partícula, e a nuvem de probabilidade interfere uma parte com a outra e acaba causando interferência lá, se você não está medindo. Então, isso é como eles explicam, né? Agora, a verdade é que assim, a gente volta para aquela questão da renderização, né? O que não está sendo olhado, observado, não está sendo renderizado. Então ele tem um comportamento de uma determinada forma. Mas o que eles, voltando à explicação da física, eles têm aquela nuvem, né? Agora, se você puser o medidor, o que acontece? O medidor vai estar ou passou de um lado ou passou do outro, ele não mede a nuvem. Então você está olhando, observando, querendo ver por onde passou a partícula. Aí o sistema
responde a você colapsando essa nuvem de partículas, essa função de onda, né? Colapsando em uma partícula, né? Renderizando a partícula, e aí passa a partícula pelo buraquinho. Ou passa pelo outro buraquinho, ou passa pelo outro buraquinho, ou passa pelo outro. Enquanto você estiver medindo e olhando o resultado, ela continua colapsando essa função de onda, essa nuvem de probabilidades, e transformando em partícula e começa a mostrar resultado lá, duas faixinhas como se fosse partícula, ok? Como se fossem partículas maciças. Quando você retira o medidor ou para de olhar o resultado da medição, ela volta a se comportar como nuvem, como onda e não colapsa, entendeu? Por isso que forma um padrão de interferência. Como é que isso impacta a pergunta que nos foi feita? Colapso de onda. Por isso que muita gente diz que precisa colapsar a onda para fazer as coisas acontecerem. Por quê? Estão usando a associação com a física quântica no universo das partículas infinitamente pequenas. O que ocorre ali? Aquilo que era uma nuvem de probabilidades, né, de acontecer alguma coisa, da partícula estar num lugar ou no outro, ela é colapsada no momento em que é medido. E o que você está fazendo com a sua intenção? A intenção do ser que você é, daquele que está no comando, né, do jogo, do seu jogo, da sua vida. Com aquela intenção, você está colapsando as coisas. Então, você está renderizando uma realidade, está aumentando a probabilidade de algo acontecer. E quando a coisa acontece, a probabilidade vira 100%. Então, você vai intencionando que algo aconteça, e até quando acontece, colapsa a onda. Então, assim, a grosso modo, essa a explicação. A intenção, aí existe a nuvem de probabilidades a respeito de qualquer aspecto da vida, digamos assim, que precisa ser definido na vida, né? Decisões. Então, existe uma nuvem de probabilidades. E a intenção da consciência observadora, que está interagindo com essas probabilidades, determina qual vai ser o resultado. Seria a intenção porque eu dei o exemplo aí do estacionamento, né? Sim. Imagina, nós estávamos no carro indo para consulta. Então, onde sempre vamos. Aí, meu marido, já antes de entrar, já existia uma probabilidade de ter ou não. Ele já fechou as portas para ele mesmo. Exato. Existia uma probabilidade de ter ou não vaga. Poderia ter vaga. Mas como ele disse, a intenção dele, a crença dele foi: nunca tem vaga nesse estacionamento, eu vou entrar, mas eu já sei que nunca tem vaga. Ele entrou e não tinha vaga. Então, assim... Tinha andado. Né? Então, assim... É por isso que crença... exemplos do dia a dia, para ficar fácil de entender, entende? O Tom Campbell costuma dizer o seguinte, que não existe crença boa. Não existe tal coisa como uma crença boa. Não existe. Existe, segundo a PNL, que eu estudei também profundamente, quer dizer, existe uma crença que pode ser um pouco melhor que outra. Aí você tem uma crença de um traumatizante, você vai lá e substitui por uma crença que alivia aquele trauma. Mas, assim, nenhuma crença é boa. O que você tem que substituir? Evita ter crenças, seja cético e com a mente aberta. E quando você aprende que algo funciona, você sabe que algo funciona. Não é mais uma crença, porque você viu funcionando 10 vezes, 100 vezes, e você sabe que aquilo funciona. Então, assim, até lá, não tenha crença alguma. Tenha a mente aberta. Né? Não vai dizendo para você que não vai ocorrer. Porque se você disser que não vai ocorrer, você está certo, não vai. Né? Existe uma frase famosa do Ford que é isso. Se você acredita que isso vai ser assim, você está certo. Se você acredita que não vai ser assim, você está certo também. Né? Você, de qualquer forma, está certo, porque você já tem aquela crença, ela te fecha, ela te bloqueia, ok? Agora, existe, né, todo um percurso de você desenvolver isso. Algumas pessoas já têm isso de uma forma mais natural, né, um talento mais natural, sabe? Sei lá de onde veio essa... Por exemplo, a minha esposa, ela é ótima com isso, né? Ela pensa num negócio assim, de repente, quando vê, do nada, você cai para trás de ver as coisas, né? Mas assim, eu tenho que, assim, eu tenho aquela crença de que tem que trabalhar um pouco, fazer um esforço para a coisa acontecer. E aí a coisa é do jeito que eu consigo. Mas eu mesmo assim já fiz. Tudo bem, Mário. Mesmo assim, já fiz umas mágicas.
Porque assim, a gente pode ver aí porque a física quântica não dá tantas explicações no nível macro, ela dá explicações no nível micro. E eles alegam que só vale para o nível micro. Então a realidade do micro deve ser no outro planeta, porque aqui é o nível macro, então para cá não serve. E a física digital, ela já explica perfeitamente isso, né? Que você está trabalhando com um campo de probabilidades futuras, ok? Cada evento futuro, numa direção, na outra, cada escolha possível que você e todos nós tenhamos, elas geram probabilidades futuras de ocorrências. E o que você está fazendo é aumentar a probabilidade de que determinada possibilidade ocorra o quanto antes possível para você. Por exemplo, entrar lá e encontrar uma vaga de estacionamento. Eu tive um caso aqui comigo e foi impressionante. Para mim, sabe aquele caso que é o carimbo final? Eu tinha um problema que eu sou síndico de um edifício e tinha uma bomba que tinha quebrado no litoral, no meio do Natal, lá, e tinha que resolver aquilo. Eu fiquei sabendo numa sexta-feira à noite, né, e tinha que resolver, porque senão tinha o risco do prédio ficar sem água. Aí eu saí atrás, fui ver, descobri, ver as oportunidades, aí fiz o meu melhor, cotei, coloquei pedido, não sei o que. Bom, quarta-feira coloquei pedido, mas o cara falou, olha, não existe a menor chance de nada em antes de 20 dias, porque as fábricas estão todas fechadas. Isso o vendedor, né? Aí eu falei assim, olha, meu amigo, eu não quero saber o que você tem para me dizer. Eu já estou aqui, já coloquei o pedido, vou pagar, faça o seu melhor e encontre essa bomba aí em algum lugar. Bom, tudo bem. E falei para mim, eu fiz o meu melhor. Em 3 dias eu estava com o problema resolvido até o que eu podia fazer. E aí fiquei tranquilo, quer dizer, como o pessoal diz, larga, né? Fiquei tranquilo, fiz a minha parte, fiquei torcendo para resolver, mas tranquilo, porque eu não tinha mais nada que eu pudesse fazer, exceto querer que aquilo acontecesse. A parte física eu já tinha feito. Bom, no dia seguinte, eu falei disso na quarta-feira com ele, na quinta-feira ele me liga avisando que apareceu uma bomba. Aí eu falei para ele, puxa, cara, que bom, você conseguiu. Ele falou assim, ele foi super honesto. Outra surpresa que eu tive, né? Porque vendedor quer vender para você, que fez um bom serviço. Ele falou, não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sei o que aconteceu. Essa bomba eu não sei de onde veio, mas ela está vindo para cá. Eu mandei um contato lá, entrei em contato da fábrica lá de vendas, eu não sei o que aconteceu. Ele está trazendo, me disse agora que está trazendo a bomba para mim. Eu falei, ótimo. Problema resolvido. Então, assim, eu materializei uma bomba. O que eu fiz? Eu fiz ela aparecer na minha frente, não tão literalmente, mas ela veio de qualquer lugar. As fábricas estavam fechadas, os caras já não tinham mais. Ele já tinha me dado 20 dias mínimo para resolver o problema. E depois que eu coloquei o pedido, no dia seguinte ele trouxe a bomba. Né? Ela literalmente é como se tivesse vindo do nada. Então, assim, você não tem que saber, né, quem produziu, quem montou, quem transportou, não importa, ela vai vir. Né? Da onde vem, como vem. Porque assim, o sistema vai garantir, para você não perder a credibilidade no sistema, que a coisa apareça de um jeito razoável. Para o vendedor, foi o vendedor da fábrica que trouxe. Ele não sabe de onde ele tirou. Né? Tem N explicações possíveis. De repente alguém desistiu, e era uma bomba igual a que eu precisava, sei lá, mas era muito mínima a probabilidade. Mas assim, parece que veio, né? Um dia alguém fabricou, estava na mão de alguém, alguém trouxe e chegou para mim. Mas a probabilidade que eu tinha de ter ela em menos de 20 dias era quase zero. E ela, pumba, virou 100%, colapsou, renderizou a droga da bomba na minha frente em um dia. Né? Então, assim, eu entendi o que você falou. Mas assim, Mário, exatamente esse exemplo que você deu da bomba, de como você materializou, renderizou essa bomba de água que você precisava e parecia impossível, né? É exatamente assim que a gente sempre ensina aqui no canal, que não é uma coisa que eu vou fazer um abracadabra, apareceu, mas que o universo, quando eu falo universo, é o sistema, né? É porque virou uma linguagem, né? O universo. Vai criar as oportunidades e os acontecimentos. As pessoas que precisam vir, virão. As oportunidades que precisam acontecer para que aquilo que você está intencionando venha a se materializar, a acontecer. Né? Então, na verdade, é a forma que o nosso sistema aqui na Terra, que é esse sistema aqui que a gente está vivendo,
funciona. Então, assim, aqui, talvez no mundo dos sonhos, por exemplo, onde a gente sonha, que é outro sistema, né? Quando a gente está sonhando, Sim, lá é outro nível de realidade. é outra realidade. Lá, as leis são diferentes das leis daqui. Exato. Lá, eu posso ver um unicórnio voando e aparecer na minha frente e tal. Aqui, as leis são outras, um pouco mais restritas. Mas por que Sim. são mais restritas? Porque o ser humano ainda não tem o nível de consciência para ter uma liberdade de poder. Imagina se todo mundo tivesse o poder do Superman. E já se matam sem ter. Imagina tendo. May, a sua descrição está perfeita, porque isso é exatamente o que o Tom descreve. Isso aqui é uma escola básica para consciências básicas iniciantes. É como se fosse um kindergarten, uma escolinha primária básica. E assim, você não dá, numa escola básica, você não deixa para a criança brincar armas carregadas e armadas. Vai dar problema. Você não deixa tomadas desencapadas para ela enfiar o dedinho dela. Entendeu? Assim, a gente às vezes vai ficar ofendido no orgulho de saber que a gente não é esse avanço todo que a gente imagina que é, mas quem está pensando isso é o ego. Porque quem nós realmente somos, né, talvez tenha uma consciência melhor de saber que nós não somos essa maravilha que o nosso ego deixa a gente pensar. Né? Então, assim, isso é um ambiente com muitas restrições, não é para nos aprisionar, porque também tem outra classe de pessoas que acaba pensando que nós estamos aprisionados e precisamos nos libertar daqui. Imagina se as crianças na escolinha básica estão lá do engradadinho, com os brinquedinhos, imaginar que tem que hackear a grade para fugir do sistema. Quer dizer, ela vai para o meio da rua e vai ser atropelada. Né? Então, assim, isso aqui é um ambiente ótimo, com restrições, para que a gente tenha a oportunidade de aprender, evoluir, e habilidade para ter domínio desse comando que a gente, no fundo, tem sobre a realidade. O seu exemplo é perfeito. O sonho é um outro frame de realidade. Você, quando está no sonho, você não tem as restrições dos padrões físicos da programação que a gente tem aqui. Você pode voar, você pode atravessar a parede, né? Você pode ver a qualquer distância, você pode fazer qualquer coisa que a sua imaginação permita. O que você conseguir imaginar, você consegue executar no sonho. Por quê? Porque no sonho tem muito menos restrições e você também não está correndo nenhum perigo ali. Vamos dizer, aquele personagem no sonho é totalmente uma situação vivida fictícia. Aqui ela parece muito mais sólida. Se você entrar na frente de um trem, mesmo porque ele é constituído pela consciência, ele vai te atropelar. É regra do jogo. Ele vai te amassar. Então, assim, você tem que entender como é que o jogo funciona e como melhor utilizar as regras do jogo para andar nos vãos do jogo de uma forma, né, e compreendendo bem as regras, ter alguma chance de jogar bem. Como é que alguém vai jogar bem um jogo que ele não entende as regras de funcionamento? E mais, quando você se desenvolve, você acaba tendo algum acesso a estas ferramentas de otimização das probabilidades dos acontecimentos, ok? Isso é importantíssimo. Isto a física quântica não vai te dizer. A física quântica te dá uma pista de que isso é possível porque a consciência influencia na matéria. Porém, a física digital te explica esses mecanismos de influenciamento do aumento das probabilidades dos eventos possíveis futuros. Inclusive vai ter a ver com o nosso tema de realidades alternativas, né? Universos alternativos. Muito assunto ainda essa semana, hein, Mário? Olha só, a gente ficou com uma live de 1h30, olha! Foi uma live dividida em duas, né, aqui no Instagram, e foi pro IGTV, então vai ficar legal o pessoal assistir de novo. Só que vai ficar duas lives no IGTV, a parte 1, que é 1 hora de duração, e a parte 2, que vai ficar aí com uns 30 minutos. Né? E só lembrando aqui, Mário, do nosso workshop, quem gostou aqui da dupla Mai e Mário, né? Gostou da interação? Olha, nós somos MMs. Quem gostou da nossa interação, da dupla Só falta passar um chocolatinho na gente agora. Exato, é só lembrar dos MMs. Então, quem gostou, né, do nosso bate-papo, quem gosta da nossa interação, pode fazer parte do nosso workshop, né, o Despertar, que realmente é conteúdo, muito conteúdo legal, e tem a parte da interação com as perguntas e respostas, que eu acho maravilhoso, porque às vezes a dúvida de quem está assistindo está lá, sendo respondida, né, perguntada por mais alguém. Então, assim, conheço o workshop o Despertar, foi muito legal.
conteúdo, tem uns slides que a gente usou em PDF para a pessoa baixar, e é realmente um conteúdo de grande qualidade. E o nosso objetivo com o workshop, desde o início, quando a gente conversou para bolá-lo, foi para ajudar as pessoas a despertarem, a expandirem a consciência, porque está certo o seguinte, ninguém pode expandir a sua consciência por você. Agora, a gente pode ajudar, trazendo informações e vivências, né? Esclarecendo dúvidas, para que determinadas fichas caiam para você. Porque se você não experimenta nada, as fichas não caem. Só por um acidente que elas vão ocorrer. Né? E se expondo a esse tipo de experiência que a gente teve no workshop, com essas duas ideias vindo de direções bem diferentes e levando para o mesmo conhecimento, eu achei assim, excepcional. E a gente sabe, você viu, a reação das pessoas foi muito fantástica, o carinho. E essa sessão de perguntas e respostas é como você disse também. Né? Foi uma sessão grande para a sua parte, depois outra para a minha. Então teve muita coisa que a gente talvez não tivesse podido esclarecer, mas que, em função de levantar as dúvidas, acabamos tendo a oportunidade de discutir também, e pode ser a dúvida de mais alguém aí que está nos assistindo. E assim, é um bom material de estudos. E vale lembrar que o acesso é vitalício, né? A pessoa, uma vez que a pessoa adquiriu o acesso, o workshop fica sendo seu para a vida, né? O que eu não tenho nenhum dos outros meus cursos. É o único que eu acesso a vitalício. Os outros meus cursos são 1 ano só de acesso. E esse é o vitalício, para que a pessoa possa realmente estudar, ver, assistir novamente, quantas vezes ela quiser ao longo da vida. E qual que é a importância disso também, meio de chamar a atenção? Assim, a gente pensa, eu já fui muito, 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 muito ignorante. Né? E assim, quanto mais ignorante eu era, mais eu me achava gostoso. Né? Isso é uma lição que eu aprendi terrível. Né? Quando eu descobri o tamanho da minha ignorância, eu fiquei tão decepcionado. Mas, assim, me fale que às vezes eu olho para mais do passado, eu fico assim, ai, não acredito que eu falava isso. Pois é, a gente lembra das besteiras e tem vontade de sumir das coisas que a gente falava. Mas assim, essa possibilidade de expansão, ela é real, ela é bacana. E outra coisa que acontece é o seguinte, você nunca, uma coisa que você acaba descobrindo, e que foi o motivo de eu ter levantado essa questão da minha ignorância, é o seguinte, é que você nunca... Você vai crescendo, experimentando e aprendendo, e você nunca é a mesma pessoa que você era 1 minuto atrás, 1 segundo atrás, 1 hora atrás, um dia, muito menos há 20 anos. Se você olhar para quem você era 20 anos atrás, você não se reconhece. Teoricamente, não tem nada a ver. Salvo que você tenha... Eu digo de mim também, quando eu olho há 5 anos atrás, outro ser humano. Não, é assim, eu falo assim para as pessoas, se você falasse para mim 10 anos atrás um negócio desse, eu saía me estapeando com você. Agora, o que acontece? Para que eu citei isso? Essa questão da oportunidade de você rever é o seguinte, você já revê de imediato, quando você viu o conjunto do negócio, você volta e começa de novo, isso também vale para os livros do My Big Toe, é muito interessante isso. Uma coisa é você ler pela primeira vez, outra coisa é você ler a segunda vez. E depois de algum tempo que você se expôs a várias outras situações onde você aplicou aquele conhecimento, quando você volta, você continua encontrando coisas lá dentro, que você não entende na primeira passada. Por isso que essa questão que você fez de acesso vitalício aí é super útil, não é uma questão de você ficar repetindo. Né? Exatamente. E assistir várias vezes, cada vez que a gente assiste uma mesma coisa, principalmente conteúdos como esse de expansão de consciência, assuntos tão profundos. Que são profundos. Você aprende mais e mais, você vai expandindo. Por exemplo, após, eu tenho certeza que quem acompanhou com o coração aberto, mente aberta, essa nossa live aqui, já vai sair diferente do que entrou, já vai sair um pouco diferente. E cada vez que assistir mais conteúdos, a repetição, né? A repetição, ela que reprograma. Até mesmo dentro do assunto reprogramação mental, diz a neurociência que só tem 2 formas de programar a mente, né? Que é através de depois que você fica adulto, né? Porque quando é criança, o subconsciente está abertão lá, só recebendo, uma esponja. Mas depois que fecha, depois dos 7, 8 anos de idade, é o que eu digo, eu tenho um filho de 8, né? Tá indo para 9 e ele já tá todo cheio de vontades.
todo numa fase pré-adolescente que Peraí que ainda vai entrar na adolescência, não era peraí. tão fácil, não era tão. Não, eu lembro, eu digo, mas era mais fácil convencer ele antes, agora que ele já está numa. O subconsciente dele fechou, a mente consciente já está me rebatendo. já tenho que ser mais persuasiva. Mas assim, Mário, você exatamente esse benefício que o workshop Despertar tem, da pessoa acesso vitalício, assistir quantas vezes quiser, interagir quantas vezes quiser, isso daí realmente ajuda muito mesmo, porque ou você reprograma a mente depois que ela fecha, né? Depois que o subconsciente fecha, com um grande trauma, que é um evento único, que causa um impacto emocional muito grande. Eles dizem que pessoas adquirem uma reprogramação por um trauma, ou pela repetição. E a gente não quer traumatizar ninguém, só repetir. Não traumatizar, só repetir. Tem gente que não tem paciência por coisas que às vezes são repetidas também, mas elas são extremamente úteis. Como você disse, a repetição ela vai ampliando e vai fixando. E ela realmente permite você chegar mais lá quando você já tem uma, vamos dizer, que nem eu, já estou com. Agora acabei de fazer 60 anos, estou com. Tem que manter agitando para não deixar cristalizar. Nossa, mas tá novão ainda, Mário. Olha aí. Dava bem menos. Então é isso. Vamos nos despedir aqui das centelhas, que essa semana, hoje foi só o primeiro dia. Amanhã, qual o assunto que a gente vai falar amanhã? Eu estou sem a programação aqui. Eu não lembro também de cabeça, mas está compartilhado. Amanhã é colapso de onda e gato de Schrödinger. Amanhã é o dia do gato de Schrödinger e do colapso de onda. Não esquece de perguntar para sua amiga. Oi? Não esquece de perguntar para sua amiga a pronúncia do Schrödinger. Aí. Sim, a minha amiga Planck fala para mim. Eu vou perguntar para ela como é que pronuncia esse nome, tá? Então a gente vai se ver amanhã nesse mesmo horário, 12h45, para mais um bate-papo bem legal, onde o Mário vai explicar pra gente aí esse gato, essa história desse gato. E o colapso de onda. A gente falou um pouquinho do colapso de onda. Isso. Brevemente, porque tinha a ver com a pergunta que o rapaz fez realmente, que fazia sentido falar um pouquinho, mas a gente fala mais amanhã com mais tranquilidade. E aí entra mais nesse assunto. Por isso que a gente também programou os assuntos de uma forma sequencial, para que ele pudesse nos ajudar, mas tinha que passar pelo básico para poder chegar neles, né? É isso aí. Vamos ver como vai ficar o nosso tempo, porque a gente poderia deixar uns 5 minutinhos do final para responder umas 2 perguntas, né? Aí a gente libera os comentários para responder perguntas. Ou então, outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, eu posso enxugar um pouco mais na explicação, porque vão ser pontos mais objetivos, e deixar mais espaço para perguntas e respostas, que eu acho que vai ser bem interessante para as pessoas. Legal. Então a gente vai fazer assim, galera, para não ficar, né? Porque tem gente que gosta dos comentários ativos, tem gente que não gosta. Eu vou ser sincera, eu gosto dos comentários ativos porque eu gosto de ver o que o pessoal tá falando, né? Beleza. Se tá gostando, mas a gente tá feliz de ver os coraçõezinhos aqui, né? Mas vamos fazer assim então, Mário. Aí amanhã primeiro momento, a gente dá um oi, começa a falar do assunto e aí deixa um horário para responder perguntas, ativa os comentários e a gente começa respondendo umas perguntas no final. Tá bom? Perfeito. Então vamos lá, né? Então até amanhã. Meus profundos e sinceros agradecimentos a você e à audiência nossa aqui, porque é um prazer estar conversando com vocês e trazendo essas informações aí. Espero que sejam úteis, tá bom? E à medida que a gente for recebendo as perguntas, vamos direcionando para tentar ajudar da melhor forma possível. Um abraço a todos. Um abraço, Centelhas, um abraço, Mário. Muito obrigada. Então a gente se vê amanhã, a gente segue amanhã, que ainda tem vários dias de live aí. Olha, haja conteúdo essa semana aí. Ou sai entendendo essa física quântica, ou não sei mais o que fazer, né? Ou então se anima para pegar nos livros aí e aprofundar mais ainda, né? Aprofundar mais aí. É isso aí. Até Valeu. mais, Mário. Tchau, gente. Até mais, Ney. Tchau, Elsa.
O Elcio está aqui do lado. Isso, a memória é nosso suporte, é a produção. Ele fica aqui falando do horário. Ó. O horário. Eu tô precisando de uma dupla dele aqui, para me ajudar também com a minha memória. Um apoio aí. Senão eu tenho que consultar as minhas anotações aqui. E Tá bom, só então. uma coisa que eu ia esquecendo. Eu vou deixar o link dos artigos do site MyBigToe, né? MyBigToe Brasil, que fala sobre a dupla fenda, aqueles links que você me passou. E nesses links lá no artigo, vocês vão ter acesso a fotos, as imagens que ajudam a ficar mais didático, tá? Nós vamos colocar no nosso grupo do Telegram, tá bom, gente? Então, quem faz parte do Telegram já vai receber lá. Quem não faz parte ainda, convido para fazer parte, porque lá sempre tem conteúdo para ir distribuindo para vocês. Então, Tá bom, Ney. Eu vou te fazer uma sugestão, então. E desculpa, só fechando. Lembrando, eu vou passar o link também do e-book gratuito lá, porque também tem outras informações sobre esse tema aqui, diretamente lá no e-book, que podem ser úteis também, tá bom? Também. A gente vai passar também essas informações do e-book Legal. de Física Quântica e Física Digital, né? Que tem um e-book gratuito. E consciência. Lá no nosso Instagram, né? Também e vamos deixar todas as informações lá no nosso Telegram, que fica mais fácil. Porque aqui no Instagram, a gente não consegue compartilhar link. Aí fica difícil. Aí a gente vai compartilhar no nosso Telegram, tá bom? Mais conteúdo para o pessoal aprofundar os seus estudos na física quântica. Beleza. Então é isso, até mais. Até mais. Tchau. Não, eu ia comentar o seguinte, como esta questão do like aí também, eu agradeço para quem nos assistiu, se puder passar, nos seguir, dar um like lá também no MyBigToe, no Instagram do MyBigToe Campbell, eu agradeço também, porque é como você falou, acaba ajudando a gente a circular as coisas um pouco mais, tá bom? Muito obrigado a todos. Pode fazer pergunta para o Mário lá, ó, Mário, vai ficar cheio de perguntas para responder lá, no MyBigToe. Tá bom, valeu. Até mais, tchau. Até mais, tchau.